Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Química Orgânica. Como nós já vimos no vídeo anterior, você conheceu uma das principais propriedades do átomo de carbono, que é a capacidade de encadeamento, de formar cadeias. Então, neste momento agora, nós vamos ver várias formas como essas cadeias carbônicas podem ser representadas, tá certo? Já que a química orgânica, os compostos orgânicos, eles vão ter esse carbono, e o carbono tem essa capacidade de encadeamento. Então, nós temos que entender esse tipo de representação, tá? Primeiramente, uma coisa que você já estudou desde a química inorgânica, né? Você sabe que tem a fórmula molecular e tem a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, como o próprio nome já fala, ela mostra a estrutura da molécula, ou seja, como todos os átomos estão ligados, mostra tudo que você tem. Então você tem aqui um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, aí você tem hidrogênios ligados a esse carbono. Notem que sempre o carbono está fazendo 4 ligações, né? Aqui somente ligações simples. Então isso é a representação da fórmula estrutural. Então você tem a fórmula estrutural, tem fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela mostra tudo que tem na estrutura para você, todas as ligações, todos os átomos. Só que na química orgânica, como você tem fórmulas, substâncias orgânicas com muitos carbonos, a fórmula estrutural não é a fórmula mais usada para representar os compostos orgânicos. A fórmula mais usada é a fórmula estrutural condensada. Como o próprio nome já fala, condensada é porque ela não vai te mostrar todas as informações. Ela vai condensar parte das moléculas, juntar parte da molécula e não vai te mostrar tudo. Então, no exemplo aqui, ó, você tem 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos, tá certo? Aqui você tem os 3 carbonos. É a mesma estrutura, só que mostrada de maneira diferente para você. A fórmula estrutural te mostra toda aberta, né? Todas as ligações, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ligações simples aqui, ó, sendo mostradas, tá? Já na forma condensada, ela não te mostra, não te mostra as 10 ligações, tá? Ela condensa algumas estruturas, já fica subentendido para você. Você tem a obrigação de conhecer, na realidade, tá bom? Então, o que é que se faz na forma condensada, ó? Esse carbono tem 3 hidrogênios. Como o hidrogênio é um átomo que só pode fazer uma ligação mesmo, tá? Não tem como o hidrogênio fazer 2 ligações, porque ele só tem um elétron. Então, nesse caso, não se escreve esses 3 hidrogênios fazendo as ligações. Junta-se os hidrogênios com carbono, aí fica, ó, CH3. Entenda o significado, esses 3 hidrogênios estão ligados nesse carbono. É isso que aconteceu. Só que ele não escreve tudo aberto como está aqui, ó. Não escreve, tá bom? Ele junta tudo, por isso que é uma fórmula estrutural condensada. Essa é a representação mais usada, porque ela simplifica o trabalho de escrever, tá? Você não precisa montar toda a estrutura. Aqui só tem 3 carbonos, mas imagine 10, 20 carbonos. Fica muito trabalhoso você escrever essas fórmulas. Então, por isso que a mais usada é a forma condensada. A fórmula estrutural, porque mostra a estrutura, mas não mostra toda ela, tá bom? Fica a parte subentendida. Então, é chamado de condensada. Então, você tem CH3 aqui, ó, esse aqui, CH3. Depois, esse carbono está ligado com outro carbono, está aqui a ligação aparecendo, ó. Esse carbono com outro carbono. Cuidado, alunos. Tem gente que, por falta de atenção, vai dizer que esse carbono está ligado no hidrogênio. Não, esta ligação é carbono com carbono. Os hidrogênios que aparecem aqui, os 3, estão ligados no carbono, tá? Então é um hidrogênio, são 3. Um hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio. São 3 hidrogênios no carbono, tá? Só que ele é escrito aqui, tá? Pode até ser escrito do outro lado, mas na maioria das vezes ele vem dessa maneira, tá bom? Então muito cuidado com isso. Então aqui é ligação carbono com carbono, aqui é outra ligação de carbono com carbono. Esse carbono do meio, perceba, ele tem 2 hidrogênios, olha, somente 2. Aí você coloca CH2, ó, é escrito assim. Depois o outro carbono tem 3 hidrogênios, olha só, 1, 2,
3. Então é escrito CH3. Então essa que é a fórmula estrutural condensada, tá? Então você tem que saber interpretar essa leitura, porque você está iniciando o estudo de orgânica, né? Milhões de substâncias e elas são escritas nessa forma de representação, a forma estrutural condensada. Ela pode ser mais condensada ou menos condensada. Ainda existe essa outra maneira aqui embaixo, que ele não mostra nem essa ligação aqui no meio, que é carbono com carbono, ele também não mostra, ele já subentende também que aqui só é uma ligação, tá certo? Aí ele bota CH3, CH2 e o CH3, ó, tudo um do lado do outro. Então, existem várias maneiras de representar. Importante que você saiba entender cada maneira e ler, o que é mais importante, ler o que esta maneira está te informando, tá certo? Então, você tem... E existe uma maneira que é a mais enjoada de todas, muito atenção, tá? Que é chamado fórmula de traço. Então, a química orgânica usa muito essa fórmula, já que você tem cadeias grandes às vezes. Então, a forma de traço, o nome já fala, tá? A representação por traços ou fórmula de traços, ela só mostra as linhas, somente isso. Então, o que significa essas linhas? Significa essa ligação aqui, ó, tá? Cada linha é uma ligação. Então, e cada ponta ou interseção de duas linhas, a ponta, a interseção, tá? Que é a união, é um carbono. Então aqui você tem um carbono nessa ponta, olha só. Você tem outro carbono aqui nessa curva, nessa interseção, e você tem um outro carbono aqui. Então você tem 3 carbonos. Então essa fórmula aqui é esta mesma aqui, olha, com 3 carbonos, tá? Aí você tem uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui. Então essa informação que isso te traz. Então você tem a necessidade de conhecer essas informações quando a pessoa escreve esse tipo de representação, tá? Então são 3 carbonos, uma ligação aqui e uma ligação aqui. E o resto não aparece, o resto vai da sua interpretação de leitura, você saber ler. Então olha só, se aqui tem um carbono, vamos pensar, olha. Se aqui tem um carbono, tô certo? E isso aqui é uma ligação, significa que esse carbono tem 3 hidrogênios, tá? Olha só, aqui é CH3. Por que CH3? Porque o carbono faz 4 ligações. Lembra que eu repassei isso para vocês no vídeo anterior, nas propriedades do carbono? Então isso não pode ser esquecido de jeito nenhum. O carbono é tetravalente, ele vai fazer 4 ligações. Então, baseado neste conhecimento, você consegue, tá certo? Descobrir quantos hidrogênios tem em cada carbono desse. Então, aqui, ó, esse carbono tem uma ligação. Então, ele vai ter 3 hidrogênios, porque 3 hidrogênios com uma ligação completa as 4 ligações. Porque cada hidrogênio faz uma. Olha aí, eu mostrei, ó. Cada hidrogênio faz uma. O hidrogênio só faz uma. Então, se aqui tem uma ligação, ele vai ter 3 hidrogênios para completar as 4. Tá certo? Então, é isso que você tem que entender para poder ler a fórmula de traço. Aqui, ó, tem um carbono, não é isso? Esse carbono é CH2, tá? Tem 2 hidrogênios aqui. Como é que você sabe que aqui tem 2 hidrogênios? Porque você olha as ligações que estão aparecendo nesse carbono. Você tem essa ligação, olha essa aqui, e você tem essa outra ligação. Então, esse carbono, ele aparece para você com 2 ligações. Mas se ele tem 2 aparecendo, significa que ele tem 2 hidrogênios também, porque ele sempre vai fazer 4. Então é assim que você lê esse tipo de forma de traço. Isso é muito importante, tá? Então aqui esse último carbono só tem uma ligação, que é essa, só uma. Então ele vai ter 3 hidrogênios. Então o hidrogênio é mais enjoado para contar porque ele não aparece, ele fica subentendido, tá bom? Então muito cuidado. Então esse tipo de representação de cadeias que você vai encontrar pela frente. Você pode ter uma fórmula estrutural, né? Ela toda aberta, que é mais fácil. Essa aqui a fórmula é bem fácil para você. Agora você pode ter estrutural condensada, onde ele esconde algumas ligações. Então muito cuidado, tá? Ele esconde as ligações. E você pode ter a fórmula mais enjoada, que é a fórmula de traço, ok?
Então você tem que aprender a ler, já que você está estudando orgânica, e a orgânica vai ter essas representações. Vamos ver mais alguns exemplos, tá? Às vezes, algumas questões pedem apenas para você completar os hidrogênios, saber onde tem ligação. Então, olha esse exemplo. Ele te deu o encadeamento de carbono, ó, ele botou os carbonos aqui, tem até outro elemento aqui que é oxigênio, não é só carbono. Tá? Mas essa cadeia ela não está completa. Por que não? Porque você sabe que o carbono faz 4 ligações. Olha, esse carbono aqui não tem 4, só tem uma. Então, teu trabalho, às vezes, é só completar esta cadeia. Completar com o que, professor? Hidrogênio. Tá? Quando não aparece nada, é hidrogênio. Então, você tem aqui, vamos completar com hidrogênio, né? Que só faz uma ligação. Então, aqui, nessa primeira situação, ó, só tem uma ligação. Você aprendeu que o carbono faz 4, né? Só tem uma, o carbono faz 4, falta 3, ó. Então, aqui é 3 hidrogênios. Aqui tem 3. Cuidado, olha. Uma e aqui é 2. É uma dupla. Aqui é 2 ligações. Cada linha é uma ligação. Entenda isso. Coloque isso na cabeça. Então, aqui são 2 ligações. Tá entendido? Com mais uma aqui, 3. Então, só falta 1. Aqui tem um H. Eu posso colocar onde eu quiser. É importante saber que esse H está nesse carbono. Já este carbono não tem nenhum, né? Vocês percebem que ele não tem nenhum? Porque ele já tem 4 ligações. 2 para um lado, tá certo? Olha aí. 2 para um lado e 2 para o outro. Então, ele já tem 4 ligações. Então, aqui não tem nenhum hidrogênio. Aqui, o carbono já fez a 4 que ele precisava. Tá certo? Então, é assim que você interpreta. São conhecimentos básicos que você jamais pode esquecer. O carbono realiza 4 ligações. Esse carbono aqui, por exemplo, tem uma aqui e 2 aqui. Ó. Uma com 2, 3. Então, falta um H. Tá? Aqui falta 2H, porque já tem 2, uma, 2. Aí vai ficando mais rápido depois que você já aprendeu. Aqui não tem nenhum H, porque já tem as 4, olha, uma, 2, com 2 aqui, ó. Aqui é 2. Então uma com 2, com mais 2, 4. Aqui já tem 2, ó. Por que tem 2? Porque só tem 2 ligações. Aqui não tem nenhum H, porque já tem as 4. Você tem uma aqui e 3 desse lado, olha, 3. É uma ligação tripla, são 3 ligações. 3 com uma, 4. Aqui também já tem 4, porque é uma desse lado e 3 desse. Tá? Então não tem H porque já tem as 4. E esse último só tem uma ligação aqui. Só tem uma, falta 3. Tá certo? Então é importante você saber saber escrever uma fórmula corretamente, saber onde está certo, onde está errado. Então isso é importante. Essa aqui é a pior fórmula, como eu falei para vocês, a fórmula dos traços, né? Então você tem uma figura aqui, daqui ele pode fazer várias perguntas. Então muitas questões de Enem vestibulares usam esse tipo de representação, a representação dos traços. Então é importante você saber, né, interpretar o que é que tem nessa figura aqui, nessa estrutura. Então, como eu falei para vocês, cada interseção, né, cada curva é um carbono, desde que não tenha letra nenhuma escrito ali. Então, olha, você tem aqui um carbono, porque não tem nenhuma letra, carbono aqui, outro carbono aqui, ó, aqui é um carbono, aqui é outro carbono, ó. Bem aqui essa junção dessas 3 linhas é um carbono, aqui também é um, tá? Aqui é uma dupla, são 2 linhas. 2 linhas, é uma dupla. Mas aqui a união dessa dupla com essa linha aqui, a união da dupla com a linha é um carbono. Aqui também é outro carbono, olha, a união da dupla com uma linha aqui. Um carbono aqui, outro aqui e outro bem aqui, tá bom? Então aqui é o local onde tem carbono, tá certo? Então você tem carbono nessas posições. Agora, o carbono não é tão difícil contar. O mais enjoado é o hidrogênio. E às vezes você vacila por umzinho que você esquece, né? Só eu errei por um, mas está errado. Então tem que saber contar. Olha. Aqui, por exemplo, tá? Essa aqui é a fórmula molecular, tá? A fórmula molecular dessa substância aqui de cima. A fórmula molecular é a fórmula que mostra a quantidade de tudo que tem na molécula. Então são 10 carbonos, 12 hidrogênios, né? Pode contar que vai dar 12 hidrogênios e um oxigênio, tá aqui, olha, um oxigênio. Então a fórmula molecular, ela te mostra todos os elementos que tem ali, tá?
certo? Então, ela só mostra a quantidade, só isso. Então, aqui agora, voltando para essa situação aqui, ó. Aqui nessa ponta tem um carbono e SH3, tá? Então, é isso que você tem que saber. Aqui tem um carbono e SH3. Por que CH3? Porque só tem uma ligação, uma ligação aqui, ó, que é essa. Então, precisa de 3. Da mesma maneira que eu ensinei a contar já para vocês. Aqui já é só CH. Por que esse carbono é só CH? Por que tem um H aqui, só um? Porque já tem uma dupla para esse lado. Isso aqui é uma dupla. Cada linha é uma ligação, como eu já falei para vocês. Aqui tem 2 linhas, 2 ligações. E aqui é mais uma. Então, aqui você tem 2 e uma. 3, então falta uma só para ter as 4, tá certo? Aqui também é CH, pelo mesmo motivo. Tem uma aqui e 2 aqui, 3. Então, só falta um hidrogênio. Aqui é CH também. Aqui tem um hidrogênio, né? Nesse C. Por quê? Porque tem 3 ligações, observem. Olha, 2 aqui, ó, e 3 aqui em cima. Então, tem 3 ligações, falta só uma para inteirar as 4. Então, esse que é o fundamental. O carbono realiza 4 ligações, a partir daí você consegue descobrir se tem ou não hidrogênio naquele carbono, tá certo? Aqui em cima, aqui embaixo, aliás. Aqui embaixo você tem CH2. Por quê? Porque tem essa ligação e essa, 2, tá? CH2. Porque tem que ter as 4. Aqui é CH2, ó. Tem essa ligação e essa. Então, falta 2. Ok? Aqui é CH. Tá bom? Porque tem 3 ligações. 1 e 2. Isso aqui é uma dupla. Tá? CH. E aqui é CH. Então, é importante você saber ler essas fórmulas. Porque ele vai te perguntar em muitas questões de Enem e de vestibulares. Então, a fórmula geral, a fórmula molecular dessa substância é C8, porque tem 8 carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, e 12 hidrogênios, o total de hidrogênios aqui dá 12. Então, é importante você saber fazer esta contagem, tá certo? E para encerrar essa parte de representação das cadeias carbônicas, né? Como é que elas são representadas? Vamos ver uma classificação do carbono nessa cadeia, tá? Uma coisa bem simples também. Carbono primário é chamado de carbono primário quando ele está ligado a outro carbono, tá? A outro ou a nenhum. Atualmente também, se um carbono estiver ligado a nenhum carbono, também ele é considerado um carbono primário. Então é um ou nenhum carbono, tá? Por exemplo, este carbono, ele está ligado nesse. Aí essas outras ligações, não é carbono. Não é carbono aqui, não é carbono aqui, não é carbono. É outra coisa, né? Em geral, às vezes é hidrogênio. Então aqui, ó, não é carbono, não é carbono, não é carbono. O único carbono que está ligado, ele está ligado nesse e esse está ligado nesse. Então esse aqui é um carbono primário e esse aqui é um carbono primário porque só está ligado em outro carbono, tá? Olha só. Aqui o secundário já está ligado em 2 carbonos, tá? 2, não é só um mais, é 2 outros carbonos, 2 outros, então são carbonos diferentes. Então, ó, esse carbono aqui do meio, ele está ligado nesse e está ligado nesse. Ele está ligado nos 2 carbonos, um de um lado e do outro. Eu botei aqui em vermelho para você ver que é a ligação com carbono aqui e a ligação com carbono aqui. As outras não são carbono, tá? Em geral é hidrogênio ou outro elemento qualquer, mas carbono mesmo, ele está ligado nesse e nesse. Então, esse aqui é um carbono secundário, tá? Esse do meio, secundário. Já esse da ponta, ele é primário, porque ele está ligado só num, que é esse aqui. E esse aqui também é da ponta. Então, ó, primário, e esse do meio, secundário, tá? Então, carbono terciário, bem simples também, né? Terciário, está ligado a 3, olha, carbonos diferentes. 3 carbonos diferentes, tá? Não confundam com ligação. É aquele que tem 3 ligações com carbono. Não. É aquele que está ligado a 3 carbonos diferentes. Ele está ligado nesse carbono aqui, ó, nesse outro e nesse outro. Então, ele está ligado a 3 carbonos. Então, esse do meio aqui é terciário, tá? Já esse daqui é primário, esse daqui é primário e esse aqui é primário, né? Já percebeu que todos os carbonos que estão nas pontas primário? Pois é. Em geral, é assim mesmo. Carbono que está na ponta é primário. Porque ele está na ponta, ele termina, né? Não tem mais para o lado de lá, ele não continua. Então ele é o último carbono que você chegou. Então ele é primário, tá? Em geral. Então primário. E esse do meio aqui, ele é terciário porque está ligado a 3 carbonos diferentes. E essa aqui não é carbono, é a única que não é carbono, tá? E o último carbono
O carbono quaternário, o nome já fala, é aquele que está ligado a 4 outros carbonos. Então, é um carbono que usou as 4 ligações para se ligar em 4 carbonos. Olha, ligado carbono, ligado em carbono, ligado em carbono, ligado em carbono. Então, esse do meio é quaternário. Já todos os da ponta, esse aqui, esse aqui e esse, todos os 4 são primários. Tá certo? Então, não é difícil, isso é bem simples. Então, vamos ver mais alguns exemplos para fixar mais isso. Ó. Esse daqui, por exemplo, ele é primário. Por quê? Porque está ligado só nesse aqui, primário. Esse aqui já é secundário. Por quê? Porque está ligado em 2 carbonos, esse. Cuidado, tem alguns alunos, né, por vacilo. Ah, é terciário porque é 2 aqui e 1 aqui. Não é para contar ligações. Aqui é uma dupla, tá certo. Mas não é para contar ligação, é para contar carbonos. Tá? Carbonos a qual esse carbono está ligado. Então, ele está ligado nesse carbono e está ligado nesse. 2 carbonos diferentes. Então, é secundário. Não importa que aqui seja uma dupla. Isso não importa. Ele está ligado nesse e está ligado no outro. Então, é secundário. Tá? É quantidade de carbonos diferentes e não quantidade de ligações. Tá bom? Então, cuidado com isso. Esse aqui também é secundário. Tá? Este aqui, olha, muito cuidado com isso. Tá? Ah, é terciário. Não é terciário. Ele é secundário. Por quê? Porque está ligado nesse carbono aqui, ó, de baixo, e está ligado nesse aqui do lado. Este aqui é oxigênio, olha, ligação com oxigênio. Então, isso não é carbono, cara. Então, por isso que eu digo para você, não conte a ligação. Conte em quem ele está ligado. Nesse carbono, nesse carbono. Aqui é oxigênio, então não conta, tá? Então, ele é secundário apenas, ligado a 2. E esse último, na realidade, ele não está ligado a nenhum carbono. Esse último aqui está ligado ao oxigênio, mas ele é considerado primário também, tá? E esse da ponta aqui de baixo, primário, ok? Então, não tem... quando você aprende, né? Não esquece mais. Isso aqui é uma coisa fácil. Então, aqui, ó, primário. Esse tipo de fórmula é mais enjoado, né? Mas tem como você ver, ó. Isso aqui é um carbono. É primário porque está ligado só nesse carbono. Então, a única coisa que você tem que saber é onde é carbono. Então, onde é carbono aqui, eu vou até colocar logo para vocês aqui, onde é carbono aqui, ó. Carbono, 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 carbono bem aqui, ó. Carbono aqui também, ó. Bem aqui na ponta. Cada ponta onde não tem nada é carbono. E cada junção de linha, né? Carbono, carbono e carbono, tá? Tudo isso aqui é carbono. Agora você confere. Primário tá ligado em um carbono, tá? Secundário está ligado em 2 carbonos, olha, um para cá e outro. Ah, mas é uma dupla, já falei, não importa. É este carbono e esse outro, então é secundário. Aqui também secundário, tá? Primário dessa ponta aqui em cima, primário aqui na ponta de baixo, primário, primário e primário, né? Como eu falei, carbono que está na ponta é primário, pessoal, né? Ele está na ponta, ele termina. Então, primário. Então, primário aqui, primário, primário, primário e primário, tá certo? E esse aqui do meio, olha só. Ele está ligado em 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, ele é quaternário. E esse aqui também é quaternário, tá bom? E esse último, para encerrar, bem rapidinho. Este aqui é primário. Está ligado nesse carbono aqui somente. Esse aqui é primário também, está ligado só nesse. Ele analisou logo todos os primários, que são carbonos de ponta, né? Ó, primário aqui, ó. Primário, tá? Agora, cuidado que este aqui também é primário. Por quê? Porque ele está ligado nesse apenas, ó. Este aqui, ó. Para o outro lado é nitrogênio. Então, muito cuidado. Aqui é nitrogênio. Então, não é carbono. Então, ele é primário porque está ligado só nesse, tá? Esse aqui também, olha. Esse aqui também é primário. Por que ele é primário? Porque ele está ligado ao nitrogênio aqui e a esse carbono apenas, ó. Esse aqui, ó. Do lado esquerdo, tá? Aqui é nitrogênio. Então, ele é primário também, ok? Secundário, esse está ligado a 2, secundário também ligado a 2, secundário aqui está ligado a 2, tá certo? Esse daqui também é secundário, é ligado nesse e nesse aqui, ok? Este aqui é terciário, está ligado a 3, olha, um para cima, um para um lado e outro para o outro lado, né? Esquerda, direita e para cima, terciário. E esse aqui também é terciário, está ligado na esquerda, na direita e para baixo, tá bom? Então, espero que tenha dado para você aprender e entender. Então, essa é a classificação do carbono em uma cadeia carbônica, tá? Ele é classificado em primário, secundário e terciário.